O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma Atualidade Espírita, um programa do 8º Conselho Espírita de Unificação. O objetivo deste programa é a divulgação da doutrina espírita em todos os seus aspectos. Bom, meus irmãos, hoje eu tenho aqui o prazer de receber um companheiro de doutrina, um amigo, uma pessoa que eu muito admiro e tenho muito prazer em recebê-lo aqui no programa, porque ele sempre nos traz informações necessárias para que a gente reflita durante muito tempo. Vantuil Rodrigues, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Sandro, pelo convite e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com você, com os nossos amigos, nossos irmãos que estão nos assistindo, para mais um papo. Isso aí. Né, sobre a doutrina espírita, e para nós isso é muito importante, que a gente possa colaborar mais uma vez. E o assunto de hoje é interessante, né, Vantuil? A gente estava comentando aqui que está em alta, né, o tema, né? Nós vamos falar do magnetismo e a contribuição da doutrina espírita. Exato. Né, para este tema que rodeia aí o meio espírita, né? E a primeira pergunta que eu queria lhe fazer é o seguinte: como é que nós podemos definir o magnetismo? Pois é, então vamos começar com uma pergunta difícil de responder, mas antes deixa eu te falar também da minha satisfação. Sim, fica à vontade. E ter participado agora recentemente, agora que terminou domingo, né? Tivemos o primeiro encontro de magnetizadores espíritas aqui do estado do Rio de Janeiro, e teve aí sob a coordenação do nosso irmão Rogério, da Associação Espírita Bezerra de Menezes, né? Uhum. E foi muito legal, que tivemos a oportunidade de encontrar vários amigos ali e participar assim, de muitas reflexões, muitos debates, né? Eu acho que isso é importante, esses estudos, essas discussões, essas reflexões sobre o tema, eu acho de extrema importância para nós. Mas então, voltando à pergunta, né? Sim. Então, na realidade, se você for observar, Sandro, na literatura, você não vai encontrar uma definição clara, precisa, né? Magnetismo dois pontos, ok? Mas a gente pode entender o magnetismo como uma força, como uma energia, né? E, segundo Kardec, inclusive, circundante, né? A palavra que Kardec utiliza, é uma energia circundante. E se você for buscar definição lá na literatura inicial, lá no século XVII, né? Lá no século XV, com Paracelso, e depois com Mesmer e outros estudiosos, outros magnetizadores, tiveram vários, né? Tem vários estudos a respeito. Aliás, a literatura é farta, a literatura é riquíssima, né? Sobre magnetismo. Então, nós vamos observar lá que realmente todos tratam o magnetismo como uma força, uma energia, né? E Kardec nos fala ainda uma coisa importante nessa definição, que magnetismo é a substância que chega mais próxima do elemento primitivo, que é o fluido cósmico universal. Então, por aí você já vê a importância, né, dessa energia. Ou seja, uma energia palavras claras, a energia que chega mais próxima, a substância que chega mais próxima do elemento primitivo, que é o fluido cósmico universal, né? Então, a gente pode entender o magnetismo com essa energia que circula a todos nós. E, por exemplo, eu tenho essa água aqui à minha frente, né? Então, eu posso até te perguntar, esta água é magnetizada? Esta água é magnetizada, né? O que a gente pode entender? Alguns poderiam dizer não,
né? Eu posso afirmar que sim. Por quê? Até me baseando na própria definição de Kardec. Se ela circula, evidentemente tem magnetismo aqui dentro dessa água. Agora, que tipo de magnetismo, eu não sei, né? Mas eu posso, inclusive, alterá-lo, né? Alterá-lo. E aí que entra, então... Com a força da sua vontade. Exatamente. Aí que entra, então, um componente que vai exatamente alterar, que vai qualificar, etc. Né? De acordo até com os próprios autores tradicionais e com o próprio Kardec, né? Então, aproveitando essa deixa sua aí, como é que o magnetismo pode ser usado aí como recurso terapêutico? Então, se você for observar também na literatura, o magnetismo já era usado como recurso terapêutico há muitos séculos atrás, né? Inclusive, na França, se fazia fila, né, para receber a transmissão magnética de Mesmer, entendeu? E outros magnetizadores. Por quê? Porque chegaram à conclusão, sem inclusive conhecer perfeitamente essa questão, né? O Paracelso ele até afirma no século XV isso, hein, que seria preciso uma força dominante, né, para fazer com que esse fluido magnético pudesse alterar forças malignas. Olha só, isso está lá na literatura, entendeu? Então, quer dizer, já mostrando esse conceito de você utilizar essa energia para benefício, né, para restaurar a saúde, né? Então, a pergunta que você fez é como a gente pode ser usado como recurso terapêutico. Então, ele pode ser usado hoje. Como é que a gente pode afirmar isso hoje? Ele pode ser usado principalmente, vamos dizer assim, na doutrina espírita, né, com transmissão dessa energia magnética, que inclusive está presente em nós, né? E a gente vai falar mais à frente, aí, inclusive com relação a essa distribuição dessa energia na natureza, mas você pode utilizá-la como um fluido terapêutico, transmitindo para uma região do corpo que esteja alterada, para que essa região alterada possa sofrer uma modificação energética através da transmissão fluídica. Você pode utilizar, inclusive, com a própria água, né? A própria água, você transmitindo essa energia magnética para a água para que altere as suas características, né? Isso, inclusive, tem muitos trabalhos que mostram, né, a alteração dos componentes celulares da água através da imposição dessa energia magnética. A gente, nas casas espíritas, é costume, né, fluidificar a água. É a mesma coisa ou são coisas diferentes? Pois é. Para nós, a água fluidificada, que é utilizada nas casas espíritas, de uma forma geral, ela tem componente magnético de quem faz a transmissão, né? No caso seria o magnetizador, e também componente espiritual. Sim. Então, isso aqui a gente vai ver que o magnetismo, essa energia magnética, ela está presente em toda a natureza, né? Inclusive, não só no ser humano, que aí seria o fluido animal, né? O magnetismo animal, que inclusive o próprio Mesmer definiu, né? E também em outros setores da natureza. Então, o magnetismo está presente em todos os reinos? Então, o magnetismo ele está presente na natureza. Na natureza. Então, ele está presente nos minerais, né? Inclusive, nos minerais é bastante estudado, quer dizer, nos metais, né? Bastante estudado pela própria física, né? Está presente no ser humano, no animal, no homem, nos animais, e está presente no ar, né? Então, o Kardec, inclusive, chama essa energia, esse magnetismo, de fluido magnético, ou de fluido vital, né? Ou energia vital. Por quê? Energia vital porque é a energia que dá a vida, né? ao corpo. Então, inclusive, essa definição é uma das contribuições que eu julgo muito relevante, muito importante para nós compreendermos melhor a ação do magnetismo.
nós conhecemos a nossa estrutura, né? A nossa estrutura psíquica, a nossa estrutura física, a nossa estrutura espiritual, né? Então, o magnetismo está presente em todos os reinos, podemos afirmar isso, né? Todos os reinos. Como energia. Aham. Como energia. Está presente em todo o universo, inclusive essa energia magnética de atração de todos os corpos, né, siderais. Então, isso tudo faz parte dessa energia magnética. Sim. E qual a relação, Vantuil, entre magnetismo e espiritismo? Então, é uma relação muito saudável, né? Uma relação íntima, vamos dizer assim, porque o nosso codificador, Allan Kardec, ele antes de ser espírita, ele era magnetizador, né? Então, isso é uma coisa que deve ficar bastante clara e é importante essa questão, porque foi inclusive graças ao magnetismo, né, que Kardec conheceu os fenômenos mediúnicos. Por quê? Porque Kardec ele conviveu com o magnetismo por mais de 30 anos. Né? Mais de 30 anos. Então, ele era amigo de vários magnetizadores. Então, ele conhecia o magnetismo. Tanto assim que um amigo dele, o Fortier, que foi alertá-lo a respeito do que estava acontecendo com relação aos fenômenos das mesas girantes, como ele era magnetizador, o Fortier, e achou estranho algumas coisas que estavam acontecendo, que fugia da normalidade das ações magnéticas que todos estavam acostumados. Uhum. Né? Eles estavam acostumados com um magnetismo realmente terapêutico. Ok? E, de repente, observou-se que havia movimento de mesas que estavam, cadeiras, né, que estavam flutuando. E aí, isso chamou a atenção dele e foi comunicar a Kardec. E Kardec, então, não acreditou a princípio, né, com toda a razão. Com toda a razão. Mas, quando ele soube, depois, que além dos movimentos dessas cadeiras, dessas mesas, essas mesas também começaram a se comunicar, quer dizer, com as pessoas, então isso chamou a atenção, claro. Então tem algo, tem algo além de magnetismo nisso. Tem, né? Algo inteligente por Claro, trás, não se pode entender, né, que mesa que não tem nervos, né, que não tem sistema nervoso central, possa se falar, possa comunicar. Então tem alguma coisa por trás disso, existe. E aí então que surgiu a curiosidade de Kardec e foi observar. Então, o que estava acontecendo, ele achava, ou muitos achavam que era simplesmente movimento magnético, né? Era uma coisa ligada simplesmente a magnetismo. Mas não, havia o que de diferente? Ali havia, então, fenômenos mediúnicos. Ali havia, então, começava, então, ali a nascer o espiritismo, porque ali estava presente a mediunidade. Ok? Havia, então, a presença de um ser inteligente. Sim. Movimentando aquelas mesas. E aí, então, que depois nós vamos descobrir, quer dizer, Kardec vai descobrir, e Kardec vem nos informar como os espíritos utilizam o próprio magnetismo, o próprio fluido magnético, para que ele possa se manifestar. Então, veja bem, a ligação é íntima entre magnetismo e espiritismo. E, aliás, o próprio Kardec afirma isso mais à frente, né? Na sua codificação doutrinária, ele vem nos esclarecer, vem nos ensinar que é graças ao magnetismo, né? É devido ao espiritismo, ao magnetismo, que nós podemos entender o espiritismo. Toda a série de manifestações, né, dos fenômenos mediúnicos. Então, ok? Porque então, em todo fenômeno mediúnico existe... Porque todo fenômeno mediúnico existe a presença do fluido magnético. Entendeu? Entendi. Então, sem a presença do fluido, não há manifestação mediúnica, não há manifestação dos espíritos. Eles não podem, inclusive, se comunicar conosco. Né? Então, é por isso que eu acho, Sandro, quer dizer, eu penso que é obrigação nossa, como espírita, conhecer magnetismo. Entendeu? Então, eu acho que até
Inclusive, eu já deveria ter até me estudado há mais tempo, me aprofundado há mais tempo, né, no assunto de magnetismo. Estudei um pouco, mas eu acho que nós devemos nos dedicar mais tempo dentro das casas espíritas para conhecer, né, mediunidade e, evidentemente, conhecer magnetismo. Magnetismo. Com Então, certeza. existem princípios na aplicação do magnetismo como ferramenta terapêutica. Quais são essas ferramentas, Vantuil? Então, existem princípios, claro. Olha só, ô Sandro, se a gente for observar a história, o magnetismo está presente, na realidade, junto à humanidade, muito antes de Cristo. Milhares de anos antes de Cristo. Né? Então, a gente vê na literatura, na literatura, lá atrás, lá no início das civilizações, lá entre os egípcios, a presença do magnetismo. Né? E depois vem combinando com Jesus. Então, Jesus é o exemplo maior do poder do magnetismo. E as pessoas, às vezes, queriam apenas tocá-lo para receber um benefício. Não tem esses relatos. Nós temos vários relatos na literatura bíblica, né? No Novo Testamento, especialmente, mas temos também no Velho Testamento. Mas temos no Novo Testamento, com Jesus, várias passagens, onde fica bem claro o poder terapêutico do magnetismo. Então, com Jesus, Sandro, eu já te dou o primeiro princípio, que para mim é o fundamental, o mais importante, para a utilização do magnetismo como elemento terapêutico. Então, quem era Jesus? Jesus, né? Que ser especial era Jesus? Que luz tinha Jesus? Né? Então, o espírito de magnitude espiritual maior que esteve entre nós. Então, as pessoas bastava tocar em Jesus. Por quê? Porque o poder espiritual, o poder moral de Jesus, né, era extremo. E daí, esse é o princípio principal. Para a qualidade do fluido magnético de Jesus, né, é incomparável com qualquer um de nós. Incomparável com qualquer um de nós. Então, não queiramos nós, por exemplo, fazer o que Jesus fazia. Né? Basta você me tocar que você vai ficar, né, vai melhorar a sua dor de cabeça, você vai curar o seu mal. Não, claro que não. Mas Jesus era especial. Então, as pessoas tocavam na manta de Jesus e recebiam o benefício. E Jesus teve várias, vamos dizer assim, demonstrou diversas formas. Jesus usava até o cuspe. Não é isso? Ele usava o cuspe. Às vezes ele usava só a palavra. Ele dizia para o homem, levanta-te e anda. Certo? Mas não era a palavra simples do Jesus. Era a força magnética, a energia magnética que saía dessas palavras, ok? E atingia aquele irmão. Então, o princípio fundamental e principal é o princípio da sua elevação moral, a sua elevação espiritual. Que veio, então, com Kardec, isso veio ficar mais claro para nós. Essa é uma contribuição também da doutrina para nós entendermos o magnetismo como elemento terapêutico. Ou seja, para nós utilizarmos, ou sermos intermediário, ou sermos transmissor dessa energia magnética, nós precisamos adquirir uma condição adequada, condição interna, especial, né? Nos transformarmos ou nos purificarmos, porque isso é que vai dar a qualidade do fluido, desse fluido magnético. Então, quando eu te perguntei, essa água está magnetizada, ela tem magnetismo. Então, eu posso dizer que ela está magnetizada, mas ela não sei qual é a qualidade. Mas se eu, então, pego essa água e dirijo o meu pensamento para essa água, ok? E a gente sabe que o pensamento, ele transforma-se numa energia poderosa. Sim. E se associado ao meu pensamento, eu tiro do meu coração, tem que ser do coração, né? Essa energia do coração, de querer que essa água se transforme num medicamento, né? Que ela adquira qualidades que possa beneficiar alguém, né? Associo a qualidade para a água e para dirigir essa água para alguém, então é claro que ela vai se transformar. Alguém pode até pensar, mas isso é uma ficção?
Como é que você pode provar isso? Né? Como é que você pode provar isso? Bom, então, se prova isso através dos estudos, vários estudos já realizados, e através também de uma experiência, né, que se adquire nas casas espíritas. Você conhece alguém que se beneficiou com água magnetizada? Sim, com Eu certeza. conheço várias pessoas Sim. que se beneficiaram só tomando água magnetizada. Né? Então, e também com a transmissão fluídica através do passe. Eu conheço diversas pessoas que já se transformaram recebendo água fluidificada, recebendo a transmissão fluídica magnética, né? Que nós não podemos esquecer que quando você está com as mãos sobre alguém, sobre a cabeça de alguém, ou sobre qualquer órgão de algum irmão, você está transmitindo energia magnética. Isso não é uma exclusividade da doutrina espírita. Não, isso não é. Outras religiões. Isso não é da casa espírita. Você, meu irmão, que não é espírita, você tem uma energia magnética, você tem eletricidade, você tem energia vital. Se não tivesse, teu coração, teus órgãos nem funcionariam. Essa é a realidade, né? Sim. Então, eles funcionam por quê? Por causa da energia vital. Por causa da energia vital. Né? Agora, e existe vida, eu me manifesto porque eu sou espírito e estou presente nesse corpo. Mas para que o corpo possa funcionar, eu preciso de energia vital. Então, todos nós temos essa energia vital, que eu adquiro através de várias origens. Né? Então, o Sol, por exemplo, é a maior fonte de energia vital, através do Sol. Através dos alimentos, né, que nós utilizamos, principalmente alimentos mais saudáveis, né, através da água, através, enfim, da natureza, contato com a natureza, contato com a terra, contato com as árvores. Tudo isso nos transmite uma energia vital. Que essa energia vital, então, ela será qualificada. Ela será qualificada através de quê? Através do ser pensante. Essa é uma grande diferença, né, do ser pensante. Então, eu, espírito que penso, eu que tenho emoção, eu que tenho sentimentos, isso então fará com que eu vá modificando essa energia vital. Então, a ponto de eu poder transmitir para alguém. Né? Se eu tenho muita energia, se eu tenho uma coisa fundamental, eu preciso ter vontade, Sim. de transmitir aquilo que eu tenho para alguém que tem pouco ou que precisa renovar. Né? Então, aí entra então a questão da posição, vamos dizer assim, da condição espiritual, moral, da elevação moral do ser pensante, qualificando essa energia magnética, né? Que vai transformar essa água, transformá-la numa água, num medicamento, um verdadeiro medicamento. Então, vamos... Você tocou num assunto extremamente importante, né, que é a qualificação dessa pessoa que vai transmitir essa energia para outra pessoa. Ou seja, todo ser humano tem magnetismo. Nem todos têm a mesma quantidade. Isso a gente... Né, nem todos têm a mesma quantidade. Nem a mesma qualidade. Nem a mesma qualidade. Exatamente. A minha preocupação é o seguinte: como é que a gente vai determinar, né, que essa pessoa tem a capacidade de transmitir uma energia pura para aquele ser que está ali tomando aquele passe, não é? Porque isso é uma dificuldade. Isso é uma dificuldade, claro. Mas nós precisamos, se nós utilizamos a magnetização dentro da casa espírita, aliás, nós precisamos também entender, não é, Sandro, que dentro do movimento espírita existem 2 segmentos. Então é bom a gente tocar nesse assunto, até porque eu estou vindo de encontro de magnetizadores. Então, nós temos 2 segmentos na casa espírita. Temos um segmento que acreditam que o magnetismo, né, para ser utilizado como um elemento terapêutico, precisa de alguns procedimentos. Estudo mais aprofundado. Sim. E alguns procedimentos, né, que a gente pode até relatar aqui, né, para os nossos irmãos.
E existe outro segmento do movimento espírita. Quando eu falo movimento espírita, é todo o movimento espírita coordenado pela Federação Espírita Brasileira. E estou incluindo nesse movimento as casas espíritas adesas à Federação Espírita Brasileira. Não estou considerando esse movimento espírita os nossos irmãos, que eu tenho com muito carinho, né, de outras casas, mas que não fazem parte do movimento espírita coordenado pela Federação Espírita Brasileira. Então, tem muitas casas que são espiritualistas, que trabalham com magnetismo, trabalham com mediunidade, mas não são casas espíritas que estão cadastradas adesas à Federação Espírita Brasileira. Então, dentro desse movimento espírita, existe um segmento, então, que trabalha com magnetismo com procedimentos, alguns procedimentos técnicos, vamos dizer assim. E existe outro segmento dentro do movimento espírita que trabalha com magnetismo também, só que não utiliza de determinados procedimentos técnicos, ou utilizam simplesmente a imposição de mãos. Tá? Então, se você me perguntar, né, mas e aí, como é que fica, né? Qual que realmente deve ser utilizado, né? Bom, a Federação Espírita Brasileira, ela orienta as casas espíritas, de uma forma geral, a utilizarem o sistema mais simples. Sim. O sistema mais simples, que é o sistema de imposição de mãos. Sobre o chakra coronário, principalmente. E, então, agora, isso aí me cabe uma profunda reflexão. Profunda reflexão. Se você começa a estudar magnetismo, Sandra, você verá que realmente o magnetismo ele é muito mais complexo do que a gente pensa, entendeu? E a gente não pode também só comparar as nossas ações com o que Jesus fazia, né? Porque muitos colegas, muitos irmãos nossos argumentam que Jesus só impunha as mãos. Não, Jesus nem a mão impunha, né? Jesus às vezes nem a mão impunha, porque como eu te falei, Jesus às vezes só com a palavra ele conseguia as curas. Então, muitas casas adotam a imposição de mãos, simplesmente, fortalecido por esses exemplos de Jesus. Sim. Tá? As casas que... Agora, então nós precisamos, Sandro, separar algumas coisas. Por exemplo, eu acho assim, que existe o passe, existe a transmissão magnética, através da posição das mãos, né, para determinadas situações, que eu acho que funciona bem, né? Mas vamos supor que você queira a cura. O que Kardec fala? Vamos ouvir Kardec. O que Kardec nos fala? Kardec nos fala assim, que perguntaram para ele, né? Isso tem lá na Gênesis, inclusive. Aliás, Kardec tem um capítulo 14 da Gênesis, né, que eu acho que todo espírita, todo passista deveria estudar a fundo, né, que é o capítulo 14 da Gênesis, que fala dos fluidos. E Kardec diz que a cura com a imposição de mãos, a imposição das mãos, ele diz que é raríssima acontecer. Mas pode acontecer? Não, pode, mas é raríssimo. Ok? Então, se você tem um caso em que você precisa de cura, um caso mais complexo, eu acho que, neste caso, nós deveríamos indicar o tratamento espiritual. Mas o que é tratamento espiritual? Não é você simplesmente recomendar a pessoa que tome 30 passos. Entendeu, Sandro? Eu penso bem assim, com bastante segurança. Não basta você mandar a pessoa tomar 30 passos, entendeu? Porque, primeiro, que a cura é raro acontecer. Então, o que eu indicaria? Indicaria um procedimento de tratamento espiritual. Mas aí você pergunta, o que é tratamento espiritual? É algo além do passe. Entendeu? Eu acho que é algo além de simplesmente imposição das mãos. O tratamento espiritual, a gente poderia dizer que é a água fluidificada, junto com o passe, junto com a mudança de atitude. Então, mas aí, se você quer usar o passe, não pode ser um passe comum. Um passe que você dá uma reunião para uma pessoa, às vezes, que nem precisa. Essa é a realidade, né, Sandro? Nós temos casos espíritas que aplicam passe
de uma forma geral. Ou você precisa ou não precisa. No geral, toda casa, no final das reuniões públicas, aplicam o passe, né? Sim, mas tem casos que não aplica passe a todas as pessoas que vão para a reunião. Só aquelas que precisam que vão tomar o passe. Sim. Então, isso é uma coisa importante que eu acho. Então, aí você tem que possibilitar, né, você tem que ter um dispositivo próprio, um local apropriado, Sim. para que a pessoa que esteja necessitada, ela vá buscar esse passe. Sim. Se ela está sentindo algum mal-estar, se você está bem angustiada, né, se está com desequilíbrio mental, alguma coisa que esteja incomodando, então ela vai buscar esses recursos magnético e espiritual, Sim. porque o passe é sempre misto, Sim. nessa imposição de mãos principalmente, né? Sempre você tem transmissão magnética do passista ou do magnetizador. O fluido do médium, associado fluido do passista ao e associado a fluidos espirituais. fluido espiritual. Né? Que pode estar presente ou não. Pode estar presente ou não. Sim. Dependendo também De- da necessidade Dependendo e da do necessidade, merecimento dependendo de do quem merecimento, recebe, né? dependendo da condição de quem está dando passe. Qual é a condição de quem está dando passe? Não é? Qual é a sintonia que ele tem, qual é o preparo interno que ele tem, enfim, qual é o estado que ele tem naquele momento que ele está aplicando o passe. Qual é a sintonia dele. Então, aí há um somatório de transmissão fluídica de fluidos espirituais com fluidos magnéticos ou com fluidos humanos. Entendi. Né? Então, há um somatório para alcançar aquele irmão que vai receber, desde que ele esteja também receptivo, né? Que ele esteja também preparado através de uma fé, né? De uma certeza, de uma convicção. É extremamente importante. Então, né? isso é fundamental. Porque senão o que vai acontecer é que haverá até dificuldade de transmissão daquele irmão, né? Daquele passe, daquele fluido. A dificuldade de transmissão. E por quê? Porque não há receptividade. Seja magnético, seja misto, seja Seja magnético ou espiritual. Se bem que o espiritual tem outros recursos que nós não conhecemos, não é, Sandro? Os fluidos espirituais, na realidade, nós não temos um conhecimento apurado sobre eles. Essa é a realidade, né? Sabemos que existem. E André Luiz nos mostra diversas situações, diversos casos, né, em que eles aplicam esses fluidos espirituais, com outras características, com outro poder de ação, né, diferente do nosso fluido animal, o fluido humano. Né? Vantuil, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Sim, vamos ter A gente até ultrapassou o tempo aqui. Opa, né? vamos lá. O papo está interessante. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com esse assunto e o nosso amigo Vantuil. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu em vidas anteriores. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida, e sendo ele o artífice de seu destino, cria sua felicidade ou sua desdita. Bom, meus amigos, estamos de volta com o nosso irmão Vantuil, falando sobre o magnetismo e a contribuição da doutrina espírita
Bom, Motuil, nós vimos aí que um dos princípios é conhecer a estrutura humana. Você poderia nos falar um pouco sobre esse princípio aí da estrutura humana? Sandro, eu acho que essa é uma grande contribuição da doutrina espírita para nós entendermos o mecanismo de ação do magnetismo. Nós conhecemos, através da doutrina, mas que não é uma novidade, vamos dizer assim, não é a doutrina que trouxe esse conceito, Sim. que é o conceito do perispírito, né? O perispírito é conhecido já há milhares de anos pela humanidade. Mas a doutrina, ela nos trouxe condições de entendermos melhor essa questão. Não só através de Kardec, mas como também através da mediunidade de Chico Xavier, que nos trouxe a série da obra de André Luiz. Então, André Luiz, que nos trouxe diversas obras importantíssimas, ele aprofunda um pouco mais essa questão, né, do perispírito, mas a gente aprende também em outros segmentos espiritualistas. Essa presença do corpo energético, corpo sutil, que liga o espírito ao corpo físico, que está sendo estudado hoje também, não só dentro da doutrina espírita, tem vários segmentos. Dentro da medicina, inclusive, né, existe pessoas aí, estudiosos, dentro de universidades, nos Estados Unidos, principalmente, estão estudando esse campo energético, ou corpo bioplasmático, vamos dizer assim, né? Ou seja, modelador do corpo físico também é outro termo que é utilizado. Então, por quê? Porque esse corpo energético é que vai, na realidade, ser o intermediário importante de transmissão de qualquer energia que nós recebemos, energia fluídica que a gente recebe, que vai transmitir isso para o corpo físico, para os órgãos do corpo físico. E nós temos a presença dentro do perispírito, órgãos importantes também que nós precisamos conhecer, que são o centro de força, são os chakras, também conhecido como chakra, ou centro de força, né? Então, a energia que nós recebemos, elas são captadas por esse centro de força. Centro de força que existe, principalmente, né, na altura da cabeça, que é o chakra coronário, o frontal, o laríngeo, passando pela garganta, o cardíaco, o estômago, o baço, o órgão sexual. Bom, são centros de forças, os principais, mas nós temos muitos outros centros, né? Centenas, milhares de centros menores, inclusive nas mãos. Então, as mãos que nós transmitimos a energia, nós temos na palma da mão, um chakra importante, são chakras menores, e na ponta dos dedos, nós temos chakras também por onde estão transmitidas essas energias. Então, quando eu recebo energia, através do sol, por exemplo, ou da inspiração, né? Quando eu inspiro o ar, este ar penetra no meu corpo sutil, através desse centro de força, e vão se espalhando por canais, né? Por meridianos, que vão espalhar essa energia por todos os órgãos do nosso corpo físico. Então, essa contribuição da doutrina é importantíssima para a gente entender que quando nós estamos transmitindo a energia magnética através das minhas mãos, né, ou através de algum movimento que eu faça, né, como, por exemplo, o segmento que utiliza o magnetismo, que são os magnetizadores, falados magnetizadores, eles fazem alguns determinados movimentos, né, com as mãos abertas, com as mãos fechadas. Então, tem diversas técnicas que eles utilizam. Eles utilizam essas técnicas visando o quê? Visando, primeiro, aumentar a efetividade deste magnetismo. Tá? Aumentar a efetividade. Aumentar a durabilidade, ou seja, o tempo de ação. Então, quando eu tenho uma pessoa com um problema mais complexo, um problema físico mais grave, né,
Então, muitas vezes, a gente pode realmente precisar, entendeu, Sandro? A gente pode realmente precisar de uma técnica mais apurada, de um tempo maior de ação, para que essa energia possa ser direcionada, passar por aqueles canais, alcançar aquele órgão. Isso com a minha vontade, que é fundamental, a minha vontade, a receptividade do paciente, e aí realizar o que a gente chama de tratamento. Entendeu? Então você associa esse tratamento magnético com tratamento espiritual, porque a gente sabe que eles estão sempre presentes. Então, além de fluidos materiais, humanos, que eu estou utilizando, magnéticos, com a minha vontade, eu tenho também fluidos espirituais que se somam. E aí, através do perispírito, é que isso vai acontecer. Entende? Então, é através do perispírito que essa energia vital, que eu estou chamando agora de energia vital, que Kardec chama de fluido vital ou energia vital, que nós podemos chamar de energia magnética, que é a mesma energia. É a mesma energia. Então, essa energia vital que nós temos no corpo é a mesma energia que está circundante, que Kardec falou, só que quando ela está no meu corpo, ela terá ação de um ser pensante, que é o espírito, que sou eu, espírito, que estaria atuando na qualidade desses fluidos. Como eu estaria atuando nesses fluidos? Com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Então, se eu tenho um sentimento de amor, eu estaria qualificando esse fluido, uma ótima qualidade. Mas se eu tenho rancor, se eu tenho ódio, se eu tenho raiva, então eu estou promovendo nesses meus fluidos uma energia negativa, uma qualidade inferior. Então, como é que eu poderei desejar que essa energia possa alcançar aquele meu irmão que esteja precisando, restaurar aquela energia, renovar, né? Transformar aquele órgão doente no órgão são, se eu estou aqui de posse de sentimentos negativos, de ira, de raiva, de ódio, de rancor, etc. Então, essa é uma grande diferença entre nós do século XXI, né, que estamos conhecendo a doutrina espírita, para aquele que estava magnetizando no século XVII, no século XV, mexendo apenas com a energia fluídica, sem levar em consideração essa questão. Porque nós temos a doutrina espírita, né? Porque então, Kardec a codificou, exatamente, trouxe esses conhecimentos, exatamente, né? Que foram capazes de nos fazer pensar dessa maneira, né? Agora eu queria te fazer a última pergunta com relação à mediunidade. Qual a relação do magnetismo com a mediunidade, Vantuil? Então, no início da nossa conversa até já citamos essa questão do magnetismo ser o elemento essencial para que ocorresse aqueles fenômenos dos lábios girantes. Então, o magnetismo ele pode estar presente até mesmo, mediunicamente falando, nos médios de cura, porque é uma coisa que a gente precisa diferenciar também, que é o médio de cura. Quem é o médio de cura? Né? Ele é passista ou é magnetizador? Não, ele é médio de cura. Ele não é nem passista e nem magnetizador. Entende? E ele é médio de cura, ele não vai trabalhar sozinho. Jamais. Por quê? Porque ele vai ser utilizado pelos espíritos superiores, principalmente, para promover cura dentro do merecimento das pessoas. Então, por isso que existe médio de cura. Não é? Então, você é médio, eu sou médio, mas não somos médio de cura. Mas nós podemos transmitir essa energia magnética para ajudar as pessoas a se recuperarem, a se harmonizarem, a se equilibrarem. Não é? Mas não sou médio de cura, mas se eu fosse médio de cura, eu teria, então, a ação espiritual através de mim. Através de mim. Sim. Usando fluidos magnéticos? Sim, mas poderão usar fluidos espirituais que eu não tenho acesso. Eu não conheço as características dos fluidos espirituais. Né? Nós, de uma forma geral, não conhecemos essas características, mas eles estão presentes. Então, quem é médio de cura promove realmente cura. Existem muitos irmãos que são médios de cura e Kardec se refere a eles no livro dos médios. Sim. Ele fala lá no médio de cura. Né? Então, que ele vai atuar especialmente com esses fluidos espirituais. Então, você pode ser magnetizador, quer dizer, eu acho assim, quando eu sou passista, que é o termo que se utiliza na maioria das casas espíritas, quando eu sou passista, eu sou
também magnetizador. Embora muita gente não goste que eu fale, que não use esse mesmo termo. Sim. Né? Não, para você ser magnetizador, você tem que fazer curso de magnetizador. Não, se eu estou transmitindo magnetismo, então eu sou magnetizador. Sim. Agora, eu posso não estar utilizando o magnetismo, né, como o magnetizador propriamente dito, né? Com a técnica. Com a técnica, etc. Estou usando o magnetismo meu pessoal Sim. e o magnetismo Sempre, espiritual com que vai ser certeza. somado, né? Que é o passe misto, né? Que é o passe misto, né? Mas eu também eu concordo, como eu já te falei, que há casos que há necessidade, realmente. Né? Uma casa espírita nossa, lá do Rio de Janeiro, onde me formei espiritualmente, né? Nós adotamos lá o tratamento espiritual. Então, existe uma sala específica para isso, né? Com cama. Então, as pessoas serão encaminhadas para lá, são aquelas acolhidas, diagnosticadas, né? Com necessidades, e aí tem um dia especial para isso. Uma equipe especial também, não é? Por quê? Porque ela precisa ser mais preparada ainda, para poder fazer uma doação maior, uma doação mais duradoura, não é? Enfim, há muita coisa, Sandro, que precisa ser estudado. Essa é a realidade. Sim, com certeza. Eu acho que nós precisamos estudar. A Casa Espírita não pode perder o foco, nunca, de direcionar suas atividades, estudos do passe, do magnetismo, de preparação dos passistas, preparação dos médiuns, com prioridade, né? Com prioridade, porque isso é um trabalho que cada vez mais as pessoas vão precisar. A humanidade, cada vez mais, a gente sente que está adoentada, e o magnetismo está aí para isso. Né? É uma energia divina, santificante, e que está à nossa disposição, né? Posso usar aqui agora, nessa água. Então, todos nós temos essa energia abundante, divina, circundante, como diz Kardec, e que está mais próxima da energia primitiva, que é o fluido universal, para que a gente possa usar. Mas vamos usar com seriedade, com preparação sincera, né? Aprimorando sempre. O que acontece também, né, Sandra, que a gente fica acomodado às vezes, né? E nós não nos preocupamos em aprimorar. Nós precisamos aprimorar as nossas condições internas, a forma de eu oferecer esse recurso para os nossos irmãos, né? Então, eu acho que cada vez mais a humanidade vai precisar de todos nós e do magnetismo, com certeza. Muito bem. Bantuil, muito obrigado mais uma vez. Acabou já? Acabou já, rápido, né? Muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você hoje fez uma maratona, você foi ao Rio, voltou, enfim, chegou aqui correndo. Muito obrigado pela boa vontade e pelas informações que nos trouxe. Muito bem, Sandro. Eu que agradeço a oportunidade de manter essa conversa com você, com os nossos irmãos, e estou sempre à sua disposição. Tá? Quando quiser mais um papo, estaremos aqui. Beleza. Com muito prazer. Irmãos, assim terminamos mais um Atualidade Espírita. Eu desejo a todos aí uma ótima semana, com muitas reflexões e muita paz. Até mais. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.